Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor para mais uma aula de geografia. E nessa semana, o nosso objeto de conhecimento, na verdade, vai continuar sobre as características da atmosfera, sobre clima. E nessa semana, o objeto de conhecimento vai tratar sobre as massas de ar, tempo e clima. Então, pessoal, já para a gente entender, certo? Na atmosfera existem grandes porções de ar que apresentam características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Essas características podem ser diferentes de outras porções de ar ao seu redor. Essas porções de ar são denominadas massas de ar. E as massas de ar, elas podem ser tanto quentes quanto frias, secas ou úmidas, pois suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. Por exemplo, as massas formadas nas regiões polares, ou seja, nos extremos da Terra, são frias e úmidas, ao contrário daquelas originadas em regiões tropicais continentais, que se mostram quentes e secas. Então nós temos aí dois mapas, no caso, mapa do Brasil, mostrando as massas de ar, tanto no verão quanto no inverno. Então a gente percebe essas diferenças que existem de uma estação para outra. Então a gente consegue perceber que essas massas de ar elas atuam, né, nessas duas estações de maneiras diferentes, com intensidades diferentes e em localizações diferentes, certo? Então elas não agem da mesma forma durante todo o ano. Elas têm algumas diferenças que caracterizam de uma estação para outra, no caso do nosso exemplo, no inverno e no verão. Mas você pode se perguntar qual é a diferença de frente quente ou frente fria, né? Já que a gente está falando de massas de ar, então a gente pode defini-las como frentes, né? Frente fria e frente quente. No caso da frente quente, ela se forma quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar fria. E a frente fria, ao contrário, é quando uma massa de ar fria avança sobre uma massa de ar quente. E em se tratando de tempo e clima, pessoal, que a gente está falando nessas últimas aulas, existe uma pequena diferença que vai definir um do outro, né? Tanto o tempo atmosférico quanto o clima. E que muitas vezes algumas pessoas acabam confundindo tempo com clima e vice-versa, certo? E a gente vai ver que são coisas diferentes. Primeiro, o tempo atmosférico ele deve ser entendido como as características da atmosfera em um determinado momento e lugar, certo? Então, quando o tempo muda em um determinado local, em uma determinada cidade, a gente chama de tempo atmosférico. Já o clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar registradas em um período mínimo de 30 anos, certo? Então, é o padrão climático daquela região, ou daquela cidade, ou daquele estado, certo? Então, percebam essa leve diferença. Então, por exemplo, se eu falo hoje o dia está frio e chuvoso, ou então se eu falo ontem o dia estava quente e ensolarado, nesse caso eu estou falando do tempo atmosférico, certo? E não o clima. E para complementar essa ideia de tempo e clima, ao lado nós temos um gráfico que representa climogramas, certo? E o que é o climograma? Bem, ele é uma representação gráfica de dados climáticos, certo? Esse gráfico apresenta informações sobre as médias mensais de precipitações, ou seja, de chuvas, e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, a gente observa aí algumas dessas características e algumas dessas informações. No caso, as barras verticais representam as precipitações, né? As chuvas médias registradas durante cada mês. E já a linha traçada ao longo do gráfico, essa linhazinha vermelha, mostra a temperatura média de cada mês durante o ano. A seguir, pessoal, a gente consegue observar aí o mapa mundi, no caso, representando os climas do mundo, certo? Então, cada coloração dessa representa um determinado clima daquele local. Então, nós temos a legenda informando que clima é esse
em cima de cada região, em cima de cada país, certo? Então existem vários tipos de climas no mundo e cada um tem características diferentes. Alguns climas apresentam, em geral, temperatura e umidade elevadas, sendo consideradas quentes e úmidos. Outros apresentam temperatura e umidade baixas e são considerados frios e secos, certo? Então, fatores como latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, que nós já estudamos, influenciam nas características dos climas da Terra. Agora, trazendo para um exemplo mais local, né, da nossa realidade, a gente tem aí os climas do Brasil, certo? Então, a maior parte do nosso território está localizada na zona tropical da superfície terrestre, que é uma daquelas zonas térmicas que nós falamos nas aulas anteriores. Então, isso influencia a ocorrência de climas com temperaturas elevadas praticamente o ano todo. No entanto, cada um desses climas apresenta características particulares, certo? Como a gente consegue observar aí no mapa. E trazendo, pessoal, para a questão das formações vegetais, a gente percebe que essas formações elas acabam acompanhando os climas também. Então, nós vamos ter características particulares em determinados climas, certo? Então, essas vegetações elas vão se formar, elas vão se caracterizar muito dependente do clima de cada local. Então, a gente sabe que o tipo de solo e relevo também são fatores importantes no desenvolvimento dessas formações vegetais. No entanto, reforçando, o clima é o elemento natural que mais interfere nessas formações. Isso porque o padrão de chuva e de temperatura, né, próprio de cada tipo climático, favorece ou não o desenvolvimento de determinadas espécies vegetais. Então, aí no mapa a gente consegue perceber, ter uma noção das principais formações vegetais do mundo, certo? Nós temos tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, mediterrânea, estepes, desertos, savanas, florestas pluviais e as altas montanhas. E para a gente finalizar, pessoal, eu trouxe aí só algumas, na verdade, algumas formações vegetais, suas características climáticas e as espécies vegetais encontradas, certo? Então, nós temos a floresta pluvial, que são temperaturas elevadas e de grandes chuvas durante todo o ano. Nós temos a floresta temperada no clima temperado, floresta de coníferas, a tundra, que fica no clima polar, no curto período do verão, as savanas, os estepes e pradarias e as vegetações do deserto, certo? Então eu coloquei apenas para a gente ter uma noção e vocês também podem acompanhar no livro didático. Então, pessoal, essa foi a nossa aula da semana, certo? Continuando, na verdade, sobre as características atmosféricas da Terra e tratando especificamente sobre as massas de ar, clima e tempo. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, falem com o professor de geografia de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.